as últimas palavras que Cristo dá enquanto ele estava pendurado naquela cruz. Ele diz estas palavras que estão dos versos 28 a 30, no seu último instante de vida terrena. Eu convido você a ler comigo. No último sábado, nós falamos aqui dos versos 28 e 29, e hoje nós vamos até o verso 30, que é onde está a sexta palavra da cruz. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. João capítulo 19, verso 28, está escrito assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopro, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, diante destas solenes palavras, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Ó Pai Santo, nós damos glórias ao Teu nome, Senhor, pois com toda a solenidade, respeito, reverência, lemos, Senhor Deus, as palavras do Teu Filho, enquanto Ele agonizava na cruz. Te damos louvores, Senhor, adoramos o Teu nome, pois sabemos que todo aquele tormento, toda aquela dor, todo aquele sangue, toda a violência que Cristo suportou, Senhor, foi por amor das nossas almas. Foi para redimir, Senhor, pecadores como nós. E por isso aqui nos achegamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude. Para que, ó Pai, toda a resistência natural dos homens com relação à verdade seja retirada. Meu Deus, que o Senhor retire de nós os problemas de ouvir, de nos concentrar na palavra de Deus. E nos abençoe nesta tarde, Senhor, ajudando-nos na compreensão, ó Senhor, desta sexta palavra do Teu Filho enquanto crucificado. Abençoa cada um de nós, cada alma, Senhor, nesta tarde. E que seja este, Senhor, o sermão, a pregação, que possa levar almas a Cristo. Que possa levar, Senhor, alguns destes pecadores até o bendito Salvador. Abençoa-nos assim, Pai. Assiste-nos com Teu Espírito. Ser glorificado, Senhor, através da Tua palavra, e que o Teu reino, meu Deus, venha sobre nós. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está consumado. É a sexta palavra da cruz. E esta palavra, certamente, ela possui tão grande significado que o Espírito de Deus dá a ela uma ênfase. Ela é a única das 7 palavras da cruz repetidas 3 vezes. A mesma palavra em grego é repetida 3 vezes em apenas 2 versículos. E eu gostaria que você olhasse para a tela. Eu vou projetar essa tela para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos percebessem isso, pudessem ler na tela o que está escrito aí. Veja, nós lemos, é o verso 28 e o verso 30. Os irmãos perceberão que a mesma palavra grega é repetida 3 vezes em apenas 2 versículos do Evangelho de João. E isso porque é o propósito do Espírito Santo dar uma ênfase a esta palavra. Os irmãos notem bem que no verso 28 é dito que, vendo Jesus que tudo estava terminado ou consumado, a palavra grega aí é teléo, para que se cumprisse a Escritura. A palavra cumprir é teleio, é a mesma palavra grega, apenas de um modo mais prolongado. 2 vezes a mesma palavra mencionada no único versículo. E no verso 30, Jesus diz: está
consumado. É também a mesma palavra, é a palavra grega tetelestai. É a mesma palavra de teleio e teléo. Apenas uma forma mais prolongada de pronunciar a palavra. Exatamente para nos mostrar, irmãos, que há muita importância em compreender o que a palavra consumado, o que a palavra tetelestai significa. Nesta única palavra está o maior sermão já pregado. Jesus, numa única palavra na cruz, pregou o maior sermão que o mundo já viu. Uma palavra apenas, em grego. Em português está escrito, está consumado. Mas em grego é uma palavra só, tetelestai. E nesta palavra está concentrada o maior sermão já pregado. E Cristo profere o seu sermão pregado na cruz pouco antes da sua morte. Ele diz essa palavra, como nós vimos aqui no último sábado, pouco depois dele revelar o profundo estado de sofrimento que ele estava suportando naquele momento. Ele havia dito assim, tenho sede, revelando que ele estava num estado de grande sofrimento, nos seus últimos instantes de vida. Agora, pouco antes dele expirar na cruz e morrer, ele proclama uma outra palavra. Está consumado. E essa palavra não expressa sofrimento, nem alívio. É uma palavra de triunfo, de vitória do Senhor, do Salvador, que estava pendurado na cruz. Essa palavra é tão cheia de significado que na língua grega essa palavra era usada em 3 diferentes sentidos, em 3 diferentes contextos. A palavra tetelestai, ela é tão rica, tão importante de ser entendida, que os gregos usavam esta palavra em 3 contextos, de 3 modos diferentes. Por isso ele é o maior sermão já pregado. Porque numa única palavra, contém tanto significado, que em um sermão, numa pregação aqui, em 2, 10, 20, 50, nós não poderíamos esgotar o significado da palavra tetelestai, de tanto significado que ela possui. Essa palavra, ela era usada, em primeiro lugar, num contexto familiar. Como que os gregos usavam a palavra tetelestai? Eles usavam essa palavra no seguinte sentido, irmãos. Quando um filho recebia um trabalho ordenado por seu pai, e este filho, então, consumava, ou seja, completava, terminava aquele trabalho, um grego, uma criança grega, um rapaz grego, iria se dirigir ao seu pai e dizer tetelestai. E o pai iria entender o que a palavra significava. O pai iria entender que o filho havia terminado a obra que ele havia recebido para realizar. Então, tetelestai tem este propósito. Mostrar, Jesus, quando a proclama, ele está dizendo algo. Ele está dizendo, a obra que eu recebi para realizar de meu pai, ela está consumada, concluída, terminada. Mas ela também era usada de um segundo modo, num segundo contexto, no contexto financeiro. Quando um devedor procurava um credor, quando a pessoa que deve procurava a pessoa a quem ela devia e efetuava o pagamento do débito, era dito também tetelestai, ou seja, este débito, esta conta que você tinha, ela foi completamente paga, totalmente quitada. O débito está completamente pago. A palavra tetelestai também é usada neste sentido. Então preste atenção como é amplo o significado desta palavra. É usada na conclusão de uma obra, é usada no pagamento de uma dívida,
E essa palavra também era usada quando alguém comprava algo, alguém adquiria algo que tinha grande valor. Quando alguém adquiria algo, um imóvel ou alguma coisa que custasse muito, os antigos, eles escreviam um documento dando a posse daquele imóvel, daquilo que aquela pessoa comprou, que possuía grande valor, e no documento ele escrevia também tetelestai, dizendo, agora isto é seu, você comprou, você é o legítimo possuidor deste bem de alto preço. Então, nesses três sentidos, os gregos, eles usavam esta palavra. Só que elas também significam muitas outras coisas além dessas três, que apenas mencioná-las aqui já vem à nossa mente. O sentido da qual Cristo proclamou esta palavra enquanto ele estava crucificado. Mas para nós desenvolvermos o tema, desenvolvermos o assunto, eu gosto sempre de fazer isso. De dizer o que é que esta palavra, o que é que esta passagem não significa. Justamente para evitar que nós cometamos erros. Por ser uma palavra muito importante e ter um significado muito valioso, de tão valioso que este significado, o significado desta palavra, que o Espírito Santo moveu o coração de João, para que João escrevesse a mesma palavra repetida 3 vezes, o que não acontece com nenhuma das outras palavras da cruz. Nós não podemos errar no que ela significa. Veja, há pessoas que às vezes ao interpretar esta exclamação de Jesus está consumado, acreditam que Jesus está ali manifestando a satisfação pelo termo de seus sofrimentos. Mas não, Jesus não está fazendo isso. Jesus não está usando a palavra está consumado para dizer assim, pronto, acabou, chega. Não, Jesus não está dizendo isso. E é muito importante nós já corrigirmos isso aqui no início, para nós evitarmos cair nesse tipo de erro. Pois, se fosse necessário, meus irmãos, o Salvador estaria pregado naquela cruz até hoje, para redimir a alma do seu povo. Não tenha dúvida de que havia toda a disposição do Salvador em fazer o que fosse preciso para que pecadores pudessem ser perdoados e salvos. E é também importante relembrar os irmãos que esta é a 6ª palavra da cruz e não a 7ª. Ou seja, embora no verso 30 diga que Jesus disse essa palavra, inclinou a cabeça e morreu, nós vamos ver que há outro texto paralelo que diz que entre a palavra está consumada e a morte efetiva do Senhor Jesus, ele disse uma outra palavra. Então existe a 7ª palavra da cruz. São 7 palavras da cruz e não 6. Então está consumada é a 6ª palavra, não é a última palavra da cruz. Então, entendam isso, para evitar erros. Não é uma proclamação de satisfação pelo termo de sofrimentos, e também não é a última palavra da cruz. O que significa esta palavra? Está consumado. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está declarando com esta palavra? Quais sentidos esta palavra tetelestai, né? Em grego é tetelestai, é uma palavra única, uma palavra apenas, em português está 2, né? Mas justamente para dar sentido para nós, porque se ficar só consumado, ia ficar sem sentido no português. Então os tradutores da Bíblia acharam por bem colocar o está para dar sentido no português, mas no original é uma palavra só. A 6ª palavra da cruz, Jesus disse apenas uma palavra. Essa palavra significa está pago. Significa também está concluído. Significa também está terminado. Está consumado, como os tradutores aqui colocaram.
que está pago? A respeito de que dívida Jesus está falando na cruz? Veja que o Senhor, ele usa a palavra tetelestai no mesmo sentido que essa palavra era usada no contexto da época. Essa palavra era usada no contexto financeiro, no pagamento de dívidas. Então Cristo está proclamando na cruz, no final da hora sexta, depois que terminou aquelas 3 horas de trevas, quando Cristo volta à comunhão com o Pai, Cristo então proclama: o débito infinito do pecado do meu povo está pago. O preço infinito pelo débito do meu povo está pago. Meus irmãos, e é tão infinito este débito que Jesus pagou ali. Tão infinito, que é importante nós ressaltarmos um detalhe aqui. Um pecador sem Cristo, nem depois de bilhões e trilhões de anos, poderá dizer isso. O pecador que morre sem Jesus, jamais poderá dizer: pronto, os meus pecados agora estão pagos. Não, o pecador nunca poderá dizer isso. Quem parte deste mundo sem Cristo, nem depois de bilhões e bilhões de anos, nunca poderá dizer: pronto, está pago meus pecados, posso morrer agora. Não, nunca mais. Por isso essa palavra é tão importante de ser entendida. Jesus está pagando, está declarando que está pago um débito infinito, impagável, incompreensível para o homem neste mundo aqui. Porém, ele declara na cruz, pendurado, agonizando pouco antes da sua morte: o débito do pecado do meu povo está pago, está quitado. Eu recebi o salário que o pecador precisava e paguei o débito deles. Jesus pagou na cruz um débito infinito, no lugar de um povo. Então esse é o primeiro sentido desta palavra. Por isso, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, se você tem comunhão com Cristo, se você é verdadeiramente cristão, Jesus proclama para você: está tudo pago. Está pago. O infinito débito que você tinha está pago. Mas cuidado, se você não está em Cristo, você nunca poderá dizer: os meus pecados estão pagos. Então é preciso compreender isso. O segundo aspecto dessa palavra é concluído, está concluído. Veja, essa palavra ela é usada de 4 formas. Está pago, está concluído, está terminado, está consumado. O que é que Jesus está dizendo? Está consumado. O que está concluído? Você se lembra que essa palavra era usada num contexto familiar? Quando que um filho usava essa palavra? Quando recebia uma missão, uma obra a realizar de seu pai, ele terminava esta obra, ele se dirigia a seu pai e dizia: tetelestai. Então quando Jesus diz está consumado, pregado na cruz, ele está dizendo a Deus Pai: a obra que eu recebi do Senhor para realizar está terminada, concluída, acabada. E um terceiro significado para esta palavra: estão terminados. O que é que Jesus está dizendo que estavam terminados na cruz? Estão terminadas todas as dores do varão de dores. Jesus sofreu dores desde que ele nasceu na manjedoura,
até aquele momento no Calvário. Mas naquele momento no Calvário, as dores dele estão o quê? O que aconteceu ali com as dores dele no Calvário? Estão o quê? Terminadas. E esta palavra também tem um quarto significado importante que nós vamos desenvolver aqui hoje. Estão consumados também significa que todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, até aquele momento da vida dele em que ele estava pregado na cruz, foram totalmente cumpridas. Não restou nenhuma profecia por cumprir. Todas elas, o Filho de Deus cumpriu perfeitamente. Então, esta palavra ela tem 4 aplicações para nós hoje aqui. O preço pago pelos nossos pecados. A conclusão da obra de Cristo. O término dos seus sofrimentos. E a consumação de todas as profecias a respeito dele até aquele momento. Você sabe o que me assusta quando eu falo sobre essas coisas? Me assusta a seguinte situação, irmãos. Toda pessoa cristã salva sabe isso. Não é possível alguém estar salvo sem compreender o preço que Cristo pagou na cruz. Não é possível alguém estar salvo sem saber o que significa estar consumado. Só que hoje, quando eu converso com as pessoas, você sabe o que parece? Parece que eu estou falando alguma novidade. Só que não deveria ser novidade, irmãos. Todos nós deveríamos ser experimentados nestas verdades e conhecê-las, estar elas na ponta da nossa língua, para anunciá-las às pessoas. Porque entender estas verdades é que salva o pecador. Por isso vamos desenvolver aqui o que significa isso. Vamos para o nosso primeiro ponto do estudo aqui. Jesus diz: está consumado. O primeiro ponto, está consumado, significa que Cristo terminou a obra que o Pai deu a Ele para realizar. Isso significa, se Jesus recebeu uma obra para realizar, significa que a cruz não foi um acidente, como muita gente pensa, como as pessoas veem no filme. Dá a impressão que a cruz foi um acidente. Não, não foi. A cruz foi uma missão que Jesus recebeu do Pai para cumprir. E nada do que aconteceu na cruz, como eu venho dito já alguns finais de semana, aconteceu de improviso. Nada foi improvisado aqui, meus irmãos. A cruz foi planejada por Deus, desde antes da fundação do mundo. Como diz Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que havia sido morto. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Então a cruz não foi um acidente. Ela foi planejada por Deus. E a cruz foi uma missão que o Filho recebeu de seu Pai para realizar. Como podemos provar isso? Como provamos que a cruz não foi um acidente? Como é que você prova para alguém, cristão, que a cruz não foi um acidente? Que a cruz estava planejada antecipadamente? Com as profecias. Quantas profecias se cumpriram aqui? Inúmeras, mais do que eu poderia gastar aqui tempo para falar com os irmãos do cumprimento dessas profecias. Inúmeras profecias se cumpriram. Na verdade, se cumpriram todas as profecias que você puder encontrar no Antigo Testamento, que falam a respeito da morte de Cristo, todas se cumpriram até este momento.
Ou seja, Jesus deveria ser da semente da mulher. E de fato, Jesus veio na semente da mulher. O Messias deveria nascer de uma virgem. Isaías 7,14. E o Messias nasceu de uma virgem. Ou seja, a profecia se cumpriu. As profecias vieram se cumprindo. O Messias deveria ser da casa de Abraão, diz Gênesis capítulo 22, verso 18, é uma profecia. E o Messias, como diz o primeiro capítulo de Mateus, era da família de Abraão, descendente de Abraão. O Messias deveria ser da casa de Davi, como diz segundo Samuel capítulo 7. E isso se cumpriu. José, o pai adotivo de Jesus, era da família e da casa de Davi. Cumpriu-se a profecia. O Messias deveria nascer em Belém. E o Messias nasceu em Belém. O Messias deveria ser desprezado pelos homens. Isaías 53, 3. E o que aconteceu? Ele foi desprezado pelos homens. O Messias deveria ter pés e mãos perfurados por pregos, diz Salmo 22. E o Messias teve pés e mãos perfurados por pregos. O Messias deveria ter suas vestes rasgadas, diz o Salmo 22, verso 18. E realmente, o que aconteceu com as vestes do Messias? Foram rasgadas em 4 partes. O que significa isso? A profecia se cumpriu. A túnica, a roupa íntima dele deveria ser sorteada. E foi. Os soldados lançaram sorte sobre a túnica dele. O Salmo 22, verso 1 diz que o Messias precisaria ser abandonado. Meu Deus, por que me desamparaste? E a profecia cumpriu-se. O Salmo 22, 15 diz que o Messias sentiria fraqueza e sede na cruz. E o Messias sentiu fraqueza e sede na cruz. O Salmo 69, 21 diz que o Messias deveria provar o fel. E é dito que o Messias provou o fel. E o Salmo 69, 21, parte final, parte B, diz que o Messias precisaria o quê? O que profetiza Salmo 69, verso 21? Tem um slide aí, por favor. Lembrem-se. Salmo 69, 21. Quarto slide. Não se esqueçam dessa profecia. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Jesus provou o fel? Provou. Jesus tomou o vinagre? Está no verso 30, hein? João 19, 30. Tomou o vinagre. O que significam todas estas coisas? E inúmeras outras, irmãos, que estão anunciadas na palavra de Deus. A cruz não foi um acidente. A cruz estava planejada. A cruz foi uma missão que o filho recebeu de seu pai. Desde a manjedoura, o próprio nascimento de Cristo na manjedoura, a vida perfeita de Cristo, o modo como ele falaria por parábolas, toda a sua vida estava profetizada. A sua morte estava planejada com antecedência. Irmãos, a prova de que a cruz é a missão de Deus para o Filho são as profecias. E é por isso que na narrativa da crucificação, você vai vendo uma a uma as profecias se cumprindo. Uma a uma as profecias se cumprindo. Da manjedoura à cruz as profecias vêm se cumprindo, até que Jesus faz o quê? Diz, tenho sede. E o texto bíblico diz que ele fez isso para que se cumprisse a Escritura. Jesus toma o vinagre, e depois que ele toma o vinagre, cumpre a última profecia. O que ele diz? Está consumado. Ou seja, eu finalizei
a obra que o Pai me deu para realizar. Louvado seja Deus. Jesus cumpriu perfeitamente a obra do Pai. Em que consistia esta obra, irmãos? Ele veio sacrificar a si mesmo no lugar do seu povo. Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio pagar a sua dívida para que você não precise passar a eternidade sem poder pagá-la. Está consumado. O Filho cumpriu perfeitamente a obra que recebeu do Pai a realizar. Está consumada a obra. Mas está consumado também nos leva a um outro aspecto da pessoa de Cristo. Está consumado mostra que consumou-se, completou-se o propósito pela qual Jesus Cristo encarnou. Nós talvez não estejamos, a maioria dos irmãos, aos ouvidos dos irmãos, essa palavra encarnar possa ser um pouco estranha. Mas há uma palavra bíblica, há uma passagem bíblica que é bem, familiar aos nossos ouvidos. Está lá em João capítulo 1, verso 14, quando diz: o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo de Deus encarnou. Aquilo que não tinha carne foi revestido de carne. Mas por que o primogênito de Deus, o Filho de Deus, o companheiro de Jeová, como dizia no Antigo Testamento, precisou encarnar? Por que Cristo precisava ter um corpo de carne? A cruz é a resposta. Está consumado é a resposta pela qual o Verbo precisou se fazer carne. Ele encarnou para que ele pudesse sofrer, sangrar e morrer. Era necessário, irmãos, como ele mesmo disse, que ele sofresse muito. Em Lucas 17, 25 ele diz isso. Se Jesus não se tornasse um homem de carne e osso, que pudesse sofrer, ele não poderia pagar pelos pecados dos homens. Não tem acordo, não tem jeito. Esse era o grande dilema de Deus, desde antes de fundar o mundo. Como salvar pecadores? Alguém ia precisar vestir pele humana para morrer, sangrar, gemer, para que o homem pudesse ser salvo. É importante, irmãos, ter isso em mente. Por que Cristo precisou ter um corpo de carne? Porque Deus não nos salvou do céu mesmo, dizendo assim: pronto, estão todos perdoados, salvos, pronto, acabou. Vamos jogar o pecado para debaixo do tapete e vamos viver como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer, porque Deus é justo. Deus é santo e justo. Quer dizer que Ele odeia o pecado por ser santo. E quer dizer também que por ser justo, Ele tem que punir o pecado. Não há possibilidade do Senhor não punir o pecado. E a grande prova disso está lá na cruz do Calvário. Quando você olha o Filho de Deus crucificado, ali está a prova de que o seu coração está enganado. De que as pessoas realmente acham que vão viver no pecado, no final todo mundo vai ser perdoado e todo mundo entra no céu, como o pensamento popular realmente pensa. As pessoas realmente pensam assim. Só que isso nada mais é do que o homem criou uma ideia falsa no próprio coração a respeito de Deus. A cruz está mostrando isso. O Verbo se fez carne está mostrando isso.
que um ser que antes não tinha carne, precisou ser revestido de carne, num corpo que sangra, que sente dor, que geme, que sente febre, que sente sede, para que assim, por meio do sofrimento, Cristo viesse poder pagar pelos nossos pecados. Mas percebam um detalhe: aquele homem pregado na cruz não era apenas homem. Ele era apenas um homem? Não. Por isso a própria cruz mostra isso. Na última hora da cruz, ele é revelado no seu mais completo vigor, fazendo uma proclamação em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele proclama em alta voz, mostrando que ele está no seu mais completo vigor. Mas, momentos depois, a mesma Bíblia mostra o mesmo homem tendo fraquezas, sentindo o quê? Sede, fraqueza. Ou seja, veja como na cruz, duas coisas estão unidas ali, irmãos: humanidade e divindade. Estão realçadas essas duas características de Jesus, para realizar a obra da redenção, meus irmãos. Foi necessário mais do que um homem. Para perdoar pecados, foi preciso mais do que touros e bodes. Nenhum pecado jamais foi perdoado por sangue de touros e bodes. Sangue de touros e bodes não tira pecado, como diz Hebreus 10:4. É impossível. Sangue de touros e bodes não perdoa pecado. O sangue de touros e bodes do Antigo Testamento apenas cobriam os pecados, esperando a obra de Cristo ser consumada aqui. Mas pense comigo, por favor. Para realizar esta obra e para bradar ali na cruz está consumado, não era suficiente apenas um homem. Não era suficiente apenas um homem bom, nem um homem santo. João Batista foi um homem santo, Abraão foi um homem santo. Há muitos homens santos na Bíblia. Mas não era suficiente ser apenas um homem. Era preciso ser também Deus. Veja que aspecto importantíssimo. Jesus é Deus. Isso quer dizer o quê? Que aquele que nasceu na manjedoura de Belém, não se sabe quando, não se sabe a data, nem o ano, nem o dia, nem o mês, nem a hora, aquele é Deus. Isso quer dizer que ele é eterno. Mas o Jesus homem, ele teve princípio. Ou não teve? Jesus foi sempre homem? Não. Ele se tornou homem. João diz assim: o verbo se fez carne. Veja só que interessante. Mas a encarnação de Cristo não pode mais ser desfeita. Não sei se você sabe disso. Jesus agora é homem-Deus para sempre. E isso afirma o apóstolo Paulo, quando ele diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz no tempo presente assim: nele, em Cristo, habita, não habitou nem habitará, habita hoje, agora, toda a plenitude. Ou seja, ele tem um corpo de homem. Ele tem um corpo. Só que ele também é totalmente, plenamente Deus. O objetivo da encarnação de Jesus foi para que o próprio Deus pudesse sangrar e morrer por amor das suas criaturas. Aleluia. Foi para isso que o Verbo se tornou carne.
Na encarnação está revelado o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, pelos homens que simplesmente se rebelaram contra Ele. Para fazer expiação pelos pecados dos homens, não foi exigido nada menos do que isso. O homem Deus. Para salvar homens, foi preciso mais do que sangue de quê? Touros e bodes. Hebreus 10, 4. Foi preciso muito mais do que sangue de touros e bodes. Mas isso não te assusta, não? Você não fica um pouco preocupado com isso, não? Pegar um animal inocente e você enfiar uma faca no pescoço dele não é suficiente para perdoar nem um pecado seu. Isso não te assusta? Você sabe o que foi preciso para perdoar pecados? Foi preciso Deus descer à terra. Deus vestir pele humana. Ter um corpo de carne, com veias, artérias, nervos, ossos, como o seu. Para que o sangue dele fosse derramado, como se derrama o sangue de um cordeiro, para que o seu pecado pudesse ser perdoado. O que isso prova? Isso prova que a sua dívida é bem maior do que você pode imaginar. E um apelo que eu faço: não deixe esse mundo fora de Cristo. Porque senão você vai saber o quanto os seus pecados são caros. Eu digo o seguinte: o abismo do pecado é muito mais fundo do que a sua mente sequer pode imaginar. Mas louvado seja Deus, o Verbo se fez carne, nasceu, viveu e está pregado na cruz. E na hora sexta, ele clama: está consumado. Veja que perfeita obra ele realizou, irmãos. Que perfeita obra. Veja quão perfeitamente ele cumpriu a Escritura. Eu quero que você perceba isso. Verso 28, João 19, 28, está escrito assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para que a obra fosse perfeita, o que precisava ser perfeito também? As profecias precisavam todas se cumprir. A oferta, o cordeiro precisava ser perfeito. Tudo precisava ser perfeito. Mas havia também uma exigência muito importante ali. A palavra de Deus precisava ser perfeitamente obedecida. Se você se lembra, qual foi a causa do primeiro pecado mesmo? Você se lembra a causa do primeiro pecado? Por que o primeiro pecado aconteceu? Porque um homem se rebelou contra a lei de Deus. Deus disse para ele: do fruto da árvore, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. Deus deu um mandamento para ele. E Adão desobedeceu a palavra de Deus. Podemos dizer aqui, Adão desobedeceu a Escritura. Por isso teve que vir alguém lá do céu, deixar o seu trono, a sua glória, vestir pele humana, para vir sofrer neste mundo, para que no seu último instante de vida, ele obedecesse perfeitamente a Deus.
E a prova desta obediência perfeita está ali. Vendo Jesus que tudo estava consumado. Tudo que o Pai deu a ele, todos os mandamentos, tudo ele cumpriu perfeitamente. Havia apenas parte de uma profecia do Salmo 69 para cumprir. E ele não se desviou de obedecer este mandamento, mesmo infringindo grande sofrimento contra si mesmo. Nunca antes, irmãos, se viu alguém assim. Porque não há ninguém como ele. No último instante de vida, o que Jesus faz? Ele tem pensamentos, palavras e atitudes perfeitos. Ele está determinado a cumprir tudo que o Pai ordenou que ele fizesse. E ele consuma o plano de Deus no Calvário, obedecendo perfeitamente a lei do Pai. Só é possível agradar ao Pai assim. E o único que pôde fazer isso deste modo foi o Senhor Jesus. Só que note como foi necessário que ele cumprisse o mandamento. Leia o verso 30, por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disso está consumado. Talvez você não tenha prestado atenção no que esse texto está dizendo, mas Jesus não apenas prova o vinagre como ele provou o fel. Lembra que ele provou o fel e não quis beber? Mas e o vinagre? Na hora da sua sede, Salmo dizia que ele estaria com a sua língua apegada ao céu da boca, seca. Seu corpo estaria em frangalhos. Ele toma o vinagre. O verbo aí, tomar, significa beber demoradamente. Jesus não apenas tocou a boca no vinagre. Ele tomou profundos goles daquele vinagre. Você sabe por que ele precisava tomar aquele vinagre, irmão? Para consumar a obra da redenção. Se ele não tomasse aquele vinagre, todos nós estaremos perdidos. Veja, irmãos, que perfeita obediência de Cristo. Como ele tudo suporta. Ele tudo faz para que a Escritura se cumpra perfeitamente. E ele age assim, irmãos, com um propósito. Para que aqueles que nunca obedeceram à palavra de Deus, para que aqueles que nunca fizeram caso da lei de Deus, para que aqueles que era justo que Deus infringisse sobre eles todas as penalidades que a lei de Deus exige, para que estes pudessem ser perdoados, salvos e aceitos por Deus. Cristo está cumprindo aqui, consumando o mandamento de Deus, cumprindo a lei de Deus, cumprindo perfeitamente o mandamento de Deus. Por isso ele diz: está consumado. Ele cumpriu perfeitamente a obra que o Pai havia determinado a ele. Mas essa palavra ainda tem outros significados, irmãos. Eu quero que os irmãos me acompanhem mais um, pelo menos. Nós podemos continuar em um outro momento. Está consumado significa que estavam terminados todos os sofrimentos dele. O último sofrimento que ele teve que suportar foi o vinagre. Veja que interessante. Quem pode medir tudo o que ele sofreu? Será que a sua mente ou a minha mente pode realmente avaliar o quanto ele suportou desde a manjedoura até aquela hora no Gólgota? Irmãos, ele sofreu nas mãos dos homens. Ele sofreu nas mãos do diabo. Gênesis 3,15 diz que Satanás precisava ferir o calcanhar dele. Havia muito mais coisa acontecendo ali na cruz do que os olhos humanos poderiam contemplar. Ele sofreu nas mãos de Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas agora, quando
quando ele diz está consumado, estavam terminados todos os sofrimentos do varão de dores. E é importante nós nos lembrarmos, irmãos, que as dores dele não começaram no Calvário. As dores dele começaram na manjedoura. Durante todo o ministério público de Jesus, Jesus insistentemente falava aos homens, mas parece que a gente não tem muito ouvido para ouvir isso. Quando Jesus começa o seu ministério público, no seu primeiro milagre, lá nas bodas de Caná da Galileia, enquanto todos estavam festejando a festa de casamento, o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo que a sua hora ainda não havia chegado. Jesus já estava sofrendo. Enquanto todos festejavam, irmãos, o coração do Senhor já estava em agonia dentro daquela festa de casamento. Quando Nicodemos, aquele ilustre mestre da lei, vai falar com ele à noite, numa conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento, Jesus fala com Nicodemos a respeito da hora em que Cristo seria levantado da terra. A todo instante Cristo estava sofrendo as agonias da cruz. Quando Tiago e João vão falar com ele, você se lembra daquela passagem? Chegam para ele e pedem assim: dá-nos um lugar de honra na tua glória, dá-nos um lugar de honra. Cristo ali fala para eles do cálice que ele precisaria beber. Até mesmo quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo se volta para os discípulos e diz que era preciso ir para Jerusalém, padecer muito e ser morto. Quem pode medir tudo que Cristo sofreu por nós, irmãos? Quem pode medir a profundidade do abismo que ele desceu por nós? Quem pode medir a dívida que ele pagou? Mas recorde o começo da pregação. Se você não compreender isso e não viver uma vida como um cristão realmente vive, você nunca poderá dizer está consumado. Nós somos realmente incapazes de avaliar tudo que Cristo suportou. Mas das 6 horas da cruz, estavam ali condensadas ou concentradas sobre ele todo o horror que uma alma que seria salva por ele teria que suportar eternamente no inferno. E eu quero encerrar aqui com uma pergunta. Como Jesus pôde suportar em 6 horas tudo que um pecador culpado deveria suportar por toda a eternidade? Uma boa pergunta, não é? Às vezes você vai encontrar um incrédulo que vai perguntar isso. Fala, não. Acha? Os homens vão ter que ficar eternamente sofrendo. Jesus em 6 horas sofreu tudo que um homem tinha para sofrer. As pessoas vão perguntar isso para você. E talvez essa seja a dúvida de algum coração aqui. Qual é a resposta para essa pergunta? Como Cristo pode sofrer por 6 horas e gritar: está consumado, está pago, está concluída, está consumada, está terminada a obra, está paga a dívida dos pecadores, está paga a dívida do meu povo, que deveria sofrer para sempre no inferno. Eu paguei a dívida deles. Como que Jesus pagou essa dívida em 6 horas? Meus irmãos, a resposta para isso é que as nossas mentes fracas não são capazes de avaliar o quanto Cristo sofreu nas mãos dos homens. Você sabe o que é menor ainda? A nossa capacidade de julgar o que Cristo sofreu naquelas 3 horas de trevas. Contudo, você deve crer que tudo que o Salvador suportou foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus que você ultrajou, a santidade de Deus que você vilipendiou, a palavra de Deus que você desprezou.
O que Cristo suportou foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus, que pesava sobre nós, para que nós satisfaçamos essa justiça no inferno por toda a eternidade. Nós precisamos, irmãos, centrar nossa atenção nessa verdade, que Deus estava revestido de pele humana, e que na cruz Ele sofreu sim, mais do que qualquer homem jamais seria capaz de sofrer. Ali Ele estava suportando toda a fúria do Deus Todo-Poderoso, e Ele estava empenhando toda a força de um Deus homem, que estava pregado naquele madeiro. Por isso, é muito sábio da parte dos homens não ficar tentando medir os sofrimentos do Salvador crucificado pelos padrões de sofrimento humano. Uma coisa é certa, irmãos. É sábio da nossa parte corrermos para Cristo, porque Ele foi o único que pôde dizer isso. Está pago, está consumado, eu concluí a obra, eu fiz tudo o que o Pai me deu a realizar. E louvado seja Deus por esta obra consumada, pois é nela que o crente deve confiar e descansar por toda a eternidade. Feche os seus olhos e adore o Senhor por esta grande obra que Ele realizou por nós. E tenha isso sempre na sua mente. Medite sobre esta palavra. Medite sobre o que esta palavra significa, tetelestai, para que no seu último instante de vida neste mundo, meu irmão, você esteja plenamente seguro que naquele mesmo dia você poderá estar com Cristo no paraíso. Senhor, nós te louvamos pela grande obra que teu Filho realizou, Senhor. Que grande Salvador nós temos. Meu Deus, que grande mensagem emana da cruz. Meu Deus, quanta verdade Cristo disse apenas com uma palavra. Meu Deus, verdades suficientes, Senhor, para salvar o mundo todo. Meu Deus, e o Senhor conceder graça e fé para que estes corações creiam. Não sei quantos nesta tarde, Senhor, ouviram esta palavra, mas sei, Senhor, que aqueles que ouviram, certamente foram abençoados e enriquecidos por Ti. Ó Senhor, quem dera que algumas dessas almas fossem salvas, Senhor. Abençoa-nos todos, para que o nosso coração se volte a Cristo, e tudo se faça para a Tua glória, Senhor. Exaltamos o Teu nome, por aquilo que Tens feito, por aquilo que Tens realizado, pelo ensino que nos tem acrescentado, e concede-nos a Tua graça, para que possamos, Senhor, permanecer nele, meditando nestas coisas, crendo nestas verdades, ainda, Senhor, que escapem da nossa capacidade de compreensão. Meu Deus, que possamos crer no anúncio de Jesus. Está consumado. Senhor, nada devemos. Senhor, devemos temer, pois sabemos que o Deus vivo se fez carne e sangrou, gemeu, ó Senhor, e suportou a morte por nós. Louvado seja o Teu nome por aquilo que realizaste em nosso favor, Senhor. Graças te rendemos, em nome do Teu Filho. Amém. Louvado seja Deus.